Fala, prezados, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai dar um passo em direção à cartografia, vai falar sobre orientação na superfície terrestre, né, e os principais movimentos da Terra. Bom, antes disso eu gostaria que vocês dessem um like, dessem um joinha, né, compartilhassem esse vídeo com os colegas, comentassem, acionassem o sininho do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá, vamos começar, né? O que acontece? A gente vai fazer uma distinção aqui primeiro entre posição e localização, né? Então, localização é algo mais exato, está dentro dos aspectos cartesianos, né? Na cartografia a gente vai ver as questões de longitude e latitude, ou seja, as linhas paralelas e os meridianos, que traçando uma perpendicular me dá a localização exata, né, de um fato ou de um fenômeno na superfície terrestre. Então, localização é algo mais matemático, mais exato. Já a posição é algo mais relativo, é referente a alguma coisa, né? Então, vamos pegar aqui a questão da localização num contexto mais geográfico. Bom, quando o carteiro vai entregar uma correspondência, ele tem todas as informações ali que vai orientar, né? A gente já está usando a palavra orientação, orientar o carteiro a chegar naquela localização, naquele ponto exato, né? Já a posição seria uma discussão, por exemplo, qual é a posição socioeconômica da sua casa dentro do seu bairro, da sua cidade, né? Então seria referente a alguma coisa. Bom, ao longo da história da humanidade, né, as sociedades, as civilizações sempre procuraram se orientar para saber onde estavam e para onde iam e como voltar, né? Era importante você ter pontos de referência para poder se localizar, né? Saber a posição que está e se orientar para decidir o que é que vai fazer, né? Então, vamos pensar aqui dentro dessa linha de raciocínio que o primeiro aspecto é a observação da natureza, né? Ou seja, a observação dos astros é o que orientava lá na pré-história, antiguidade, né? Você tinha a observação dos astros como referência. Bom, vamos pensar aqui que muitas das civilizações notaram, perceberam, isso aí está registrado historicamente, que o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste, né? Então, se eu sei onde é o leste, sei onde é o oeste, eu traço uma perpendicular, eu sei onde é o norte e onde é o sul, né? Então, a observação do nascer do sol, do pôr do sol, né? Nascer da lua e o se pôr da lua, né? Fazia com que fosse possível a gente saber leste, oeste, norte e sul, né? Então vamos aqui inclusive para as nomenclaturas, né? Leste também é chamado de oriental, né? Hemisfério oriental. E o oeste é chamado de hemisfério ocidental. Assim como o norte é chamado, né, de setentrional e o sul é chamado de meridional. Então eu tenho norte, sul, leste e oeste, ou também eu posso chamar de setentrional, meridional, oriental e ocidental, né? Professor, já ouvi falar nas palavras boreal e austral. Boreal referente ao norte, é mais especificamente em relação ao polo norte, e austral é mais em relação ao polo sul, né? Então a gente tem aquele efeito bastante conhecido ali na Noruega, aquele efeito astronômico chamado aurora boreal. Também tem a aurora austral lá no sul, mas como a gente não tem nenhum país próximo, né? O que seria mais próximo lá seria a Austrália, e por isso tem o nome a Austrália, né? Referente ao sul. O nosso ancestral em comum, né? Do Homo sapiens, o Australopithecus também, tradução, macaco do sul, né? Então, boreal norte, austral sul. E dentro da orientação, você tem norte, sul, leste, oeste, setentrional, meridional, oriental, ocidental. Vamos pegar aqui e pensar Brasil, né? Qual é a parte setentrional do Brasil? Macapá, Roraima,
parte meridional do Brasil, você teria ali a região do Rio Grande do Sul, né, a região do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Já a parte oriental, você tinha, por exemplo, a parte mais oriental, você tem aqui o Nordeste, né, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E a parte mais ocidental, você teria lá o Acre. Bom, com o passar do tempo, né, a gente foi inventando equipamentos, né, foi criando equipamentos para facilitar essa orientação. Como, por exemplo, a bússola, né, que se trata de uma agulha imantada, né, um ímã que está ali em cima de um eixo e para poder se movimentar. E logo abaixo você tem uma rosa dos ventos, que aparece os pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, e a bússola, ela sempre, devido ao polo magnético da Terra, ela se orienta, né, ela vai se orientar, tender a orientar para o norte. Bom, agora que a gente já falou aí, né, da observação dos astros, da bússola, mas na contemporaneidade, mas no tempo que a gente vive, a gente tem ferramentas como o GPS, né, Global Position System, o sistema de posicionamento global, onde os satélites, né, a gente precisa de pelo menos 3 fazendo uma triangulação para achar a localização, latitude, longitude, altitude de um determinado fenômeno, fato aqui na superfície terrestre, né? A gente também precisa discutir essa questão dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, porque eles também têm, entre um e outro, você tem os pontos colaterais e os subcolaterais. Então, por exemplo, você está no norte, se você está entre o norte e o leste, então você está no nordeste. Se você está entre o sul e o oeste, você está no sul do oeste. Então, você pega, né, os pontos cardeais, aí depois vai para os colaterais e tem os subcolaterais. Por exemplo, se você está entre o norte e o nordeste, você está no norte e nordeste. Se você está entre o leste e o nordeste, você está no leste e nordeste. E assim você vai montando, né? Todos os caminhos levam ao norte. Veja só, existe uma diferença entre norte geográfico e o norte magnético, né? Aquele da bússola que a gente falou. O norte magnético, ele vai se orientar, ele vai tender a se orientar para o norte de acordo com o polo magnético da Terra. Já quando a gente fala de polo norte geográfico, né, a gente está falando daquelas linhas mesmo dos meridianos que aparecem. Então, qualquer lugar que eu tiver, né, o norte seria em relação aos meridianos, né? Bom, existe uma diferença entre o polo norte geográfico e o magnético, que a gente vai chamar de declinação magnética, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, vamos falar sobre os principais movimentos da Terra. Todo mundo já observou, né, que você pega um globo terrestre, normalmente ele vem inclinado, ele tem uma inclinação ali de mais ou menos 23 graus, e essa inclinação do planeta Terra é devido lá na formação do planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, a Terra se chocou com um protoplaneta, um bólito chamado Theia, né, que ao bater na Terra fez com que ela inclinasse, né, e uma parte foi lançada para o espaço, formando nosso satélite natural, que é a Lua. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, na aula de geologia, de tempo geológico, enfim. Importante é a gente saber que a Terra ela é inclinada, porque isso vai dar um efeito na orientação e nesse movimento aparente do Sol, que a gente já comentou aqui antes. Bom, vamos pensar aqui o seguinte: a Terra ela tem essa inclinação, tá certo? E essa inclinação ela vai variar mais ou menos de 26 e 26 mil anos, que é um movimento que a gente chama de precessão. Mas a gente ouve falar pouco disso em geografia, não é tão cobrado, porque como é de 26 e 26 mil anos, desde que o ser humano saiu da pré-história, entrou na história, começou a registrar, que a Terra está nessa inclinação que a gente conhece ou percebe. Bom, a Terra ela gira inclinada em torno do Sol. Ela tem dois movimentos que aí sim bem relevantes para a gente no tempo em que a gente
né, no tempo de vida de um ser humano aqui na Terra. Que é o movimento de rotação, que é aquele que a Terra gira em torno do próprio eixo. Então ela tem um momento que está de frente para o Sol, esse lado é dia, né, atrás é noite, ela gira, né, mais ou menos 24 horas para dar esse giro, esse número é arredondado. E você vai ter a sucessão dos dias e das noites, rotação, sucessão dos dias e das noites. A Terra gira sempre de oeste para leste e ela vai também girando em torno do Sol, também de maneira arredondada, 365 dias, né? Então você pegar que um ano tem 12 meses, 12 dividido por 4 momentos, né? Então, nessa volta que ela vai dar, você vai ter um movimento aparente do Sol em quatro direções distintas, ou seja, você vai ter um momento o Sol nascendo na linha do Equador, depois no Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Ah, professor, então é por isso que ao longo do ano eu vejo o Sol sempre nascer aqui, mas ele nasce depois um pouco mais para cá, depois ele volta a nascer aqui, depois ele nasce aqui. Exatamente isso, né? Essa inclinação da Terra provoca esse efeito. Com a Lua é a mesma coisa, só que a Lua ela vai um pouco mais ao norte, depois ela vai um pouco mais ao sul, né? Mas sempre nascendo também no leste e se pondo no oeste. Bom, vamos pensar aqui que o Sol é minha cabeça. Você tem aqui a Terra num determinado momento, ela vai girar, ó, e aí em outro momento ela vai estar aqui, ó, desse lado aqui. Bom, vamos pensar aqui no seguinte, ó, nesse momento o Sol está pegando mais no hemisfério norte, no Trópico de Câncer. Quando ela girar, né, vai pegar mais no hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio. Então é uma percepção que a gente vai ter. E aí vai me dar o que isso, né? A rotação das sucessões dos dias e das noites e essa translação, né, da Terra em relação ao Sol, girando em torno do Sol, vai me dar os equinócios e os solstícios. Equinócios só existe dois: equinócio de primavera, equinócio de outono. Solstício existe de verão e de inverno. Então, equinócio significa dias e noites com a mesma duração, 12 horas de dia, 12 horas de noite, que é quando o Sol está exatamente nascendo na linha do Equador. Então, você teria o equinócio de primavera ou de outono. Como é que eu sei se é de outono ou de primavera? Eu tenho que saber onde ele estava e para onde ele vai. Se ele estiver lá no Trópico de Câncer, é solstício de verão no hemisfério norte, tá certo? Então, se é solstício de verão no hemisfério norte, então ele vai passar pelo equinócio de outono para depois ir para o solstício de inverno. O que acontece no hemisfério é o ao contrário no outro hemisfério. Então vamos pensar agora dezembro. Dezembro agora, mais ou menos ali no dia 23, aqui no Brasil, o Sol vai estar mais ou menos ali no Trópico de Capricórnio, entre Paraná e São Paulo. E aí você tem solstício de verão no hemisfério sul, né? Em dezembro. Professor, tem 4 estações, 12 meses. Então cada estação vai durar ali quanto tempo? Né? Então cada estação dura 3 meses. Então dezembro ali, né? Janeiro, fevereiro, março, aí equinócio de outono pra gente. Abril, maio, junho, solstício de inverno. Julho, agosto, setembro, solstício de verão, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Dessa questão das orientações e dos movimentos da Terra, para que a gente possa entrar em outros assuntos importantes de geografia. Por enquanto é isso, mas depois a gente vai continuar e vai tratar melhor desse assunto em cartografia. Eu acho que agora a gente já sabe mais ou menos porque é que todo mapa tem que ter o norte geográfico, né? Ele tem que ter o norte geográfico ali para que a gente possa se orientar. Valeu, um abraço.